Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Relaxa, mãe. Você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed tem o plano de saúde específico para o seu bolso. Então, não deixe de consultar a tabela de valores diretamente na Unimed Erechim pelo telefone 3520-6100. E na hora de comprar medicamentos, você também tem as farmácias Unimed aqui em Erechim, em pontos estratégicos para que você tenha facilidade e vários descontos no seu medicamento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bastante latente no momento, que são as doenças respiratórias. Mudou a temperatura, começou a aparecer doença respiratória. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o Dr. Fernando Ferri, que é médico pediatra, e ele vai falar um pouquinho por que os pequenininhos são os primeiros atingidos com as doenças respiratórias. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Sandra. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande sempre vir aqui conversar com vocês e falar sobre assuntos assim bem pertinentes, principalmente nessa época do ano, né? Bom, em relação à faixa etária pediátrica, então, que é a minha especialidade, né? Justamente agora saindo o verão, entrando os períodos mais frios, outono, inverno, né? Realmente as questões respiratórias, elas são mais evidentes, né? Então, agora passamos um período de pandemia, tudo isso, as coisas estão se ajustando, né? Felizmente, né? E as escolas, então, estão recebendo novamente as crianças, né? E esse período, então, que as crianças ficam mais tempo juntas, né? Essas aglomerações, assim, que são normais, assim, nesse período da volta às aulas, né? Então, tudo isso são situações, assim, muito importantes, assim, para que infecções respiratórias, infecções virais de diversas origens, né? Serem mais comuns. Pois é, doutor, no ano passado, quando nós conversamos, nós estávamos no auge da pandemia e o consultório tinha reduzido um pouquinho o número de pacientes justamente porque essas crianças ficam em casa. O sistema imunológico delas estava totalmente diferente do que está agora. Para fortalecer novamente esse sistema imunológico, vai precisar passar por várias etapas de problemas respiratórios, gripes, resfriados, enfim, todas as que ocorrem? Na verdade, assim, em relação ao sistema imunológico, né, o que a gente sempre preconiza, né, em relação até às famílias, né, como orientação nas consultas, é que a criança deve ter boas horas de sono, bons hábitos alimentares, né, uma atividade física adaptada para a faixa etária, né? Então tudo isso acaba então aumentando a imunidade, né, da criança e da família como um todo, né? Em relação então a essa questão então de nova fase, digamos assim, em relação a novas infecções, enfim, é muito comum, né? E essas recorrências, né, muitas vezes acontecem porque a questão física, a questão de locais, enfim, das escolas, né, as crianças passam muito tempo juntas, né? Por que eu sempre faço essa diferença assim, em relação ao adulto, né? Por que o adulto, mesmo estando em situações de aglomerações, por que ele adquire menos infecções respiratórias? Porque o cuidado do adulto ele é diferente, né? O adulto, por exemplo, se ele está numa situação
de aglomeração, ele vai lavar suas mãos, ele vai manter um certo distanciamento, né? E na criança isso não acontece, né? A criança muitas vezes está brincando próximo a uma das outras, né? Daqui a pouco pega o mesmo brinquedo, o mesmo lanche, o mesmo bico, né? Põe na boca. Então isso é uma coisa que não tem muito como modificar, né? A limpeza, a higienização nasal, então o adulto faz, a criança não faz. Então são peculiaridades assim que é comum nessa faixa etária, né? Pois é, mas quando a criança começa a apresentar aqueles picos de febre mais regulares, gripes mais regulares, precisa ter um olhar especial dos pais? O que eles precisam estar atento a esses fatos que ocorrem? Uma pergunta bem importante, né? Um quadro respiratório, um quadro de resfriado, por exemplo, né? A criança normalmente ela começa com pico febril. Esse pico febril seria uma temperatura acima de 37,5, né? E essa temperatura a gente vai monitorando, né? Usando o antitérmico a cada 6 horas, né? E a gente vai observando a questão alimentar, a questão da atividade da criança, se ela começa a modificar os seus hábitos normais, né? Passa a se alimentar de forma cada vez menos do que é o seu normal, né? Fica mais retroativa, enfim. Tudo isso são sinais assim que chamam a atenção dos pais, deve chamar a atenção dos pais e procurar sempre fazer uma avaliação médica, né? Para fazer uma avaliação, um exame físico bem completo, para ver se tem alguma indicação de coletar algum exame, fazer uso de algum antibiótico, enfim. Então, 2, 3 dias, normalmente a gente orienta as famílias a observarem, oferecerem medicação antitérmica, né? E se porventura, após esse período, a criança realmente acabar não evoluindo de forma satisfatória, a importância de sempre fazer uma avaliação médica. E no caso das bronquites, asites que começam também a aparecer, por repetição, isso quer dizer que a criança tenha um problema naquele local, na garganta, no ouvido, e que precisa ter um olhar diferenciado? Exatamente isso, né? Existem algumas situações, né, de alergias respiratórias, né, as bronquiolites, né, quadros de asma também. Muitas vezes a gente sempre acaba fazendo uma investigação familiar, se na família, por exemplo, o pai, a mãe ou algum irmão que já tem um quadro respiratório asmático, por exemplo, um quadro de alergia, né? Então, com certeza, é uma situação que deve chamar a atenção do médico e muitas vezes a gente precisa fazer alguma medicação profilática, um tratamento profilático e o quadro respiratório que normalmente acontece nesses períodos acaba propiciando ali ou desencadeando uma crise aguda, né? Ou até muitas vezes agravando ali o quadro respiratório naquele momento. Excesso de antibiótico. Isso é uma situação muito importante, assim, né? É a primeira coisa que os pais pedem quando chegam no consultório, eu acho. Exatamente isso. Qual é que é a indicação do uso do antibiótico, né? O antibiótico ele tem uma ação efetiva quando acontece uma infecção bacteriana, né? Sim. Se for um quadro respiratório viral, por exemplo, você vai ter um curso da doença em torno de 5, 6, 7 dias. O tratamento ele se faz através de medicações antitérmicas, né, medicações sintomáticas, né, e vai se resolver sem ter necessidade do uso do antibiótico, né. O antibiótico, até alguns anos atrás ali, né, não tão distante, se adquiria ele na farmácia sem a receita médica, né, mas aí qual é o risco disso tudo, né, o uso indiscriminado do antibiótico ocasionando a resistência antimicrobiana, né. Então o que acontece na forma prática? O antibiótico acaba não funcionando mais de forma como deveria, né? Então, o antibiótico ele sempre deve ser orientado através de uma boa anamnese, um bom exame físico, né, do paciente, não só na faixa pediátrica, em qualquer faixa etária, né? E usando da forma correta, bem indicada e num tempo e intervalos adequados também, né? O que causa o antibiótico quando ele chega em contato com a flora intestinal? Isso vai deixar essa criança, de repente, com um problema quando for adulto pelo excesso de uso? Assim, o antibiótico, né, ele acaba, então, espolhando, né, a flora intestinal. Muitas vezes aquela flora intestinal que ela é adequada, né, que ela é normal para o nosso sistema fisiológico, né? E muitas vezes, então, pode ocasionar uma diarreia, né? Um quadro de diarreia, muitas vezes ocasionada pelo antibiótico, né? Algumas situações a gente até acaba prescrevendo, orientando usar um repositor de flora juntamente com o tratamento de antibiótico, né? Mas o uso indiscriminado, né, a longo prazo, assim, ele pode ocasionar, sim, situações assim de dispepsias ou sintomas gastrointestinais ao longo do tempo, sim.
Como é que os pais analisam em casa se uma criança ela está num estágio de dor crônica ou aguda? Qual é a diferença aí? Ou são muito parecidas? Normalmente, assim, a criança, se ela se encontra bem, né, então ela tem um parâmetro, digamos, uma situação diária que os pais já têm um conhecimento, né? A partir dessa situação já conhecida pelos pais, a criança acaba desenvolvendo alguns sinais assim que acaba então sugerindo que alguma coisa não está bem, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a criança começa a claudicar, começa a mancar, né? Enfim, durante a deambulação, ou daqui a pouco a criança acaba não querendo mais se alimentar direito, né? Ou crianças maiores até acabam mostrando, né? Indicando para os pais ali o local onde que está doendo, o ouvido, a garganta, enfim. São sinais assim que os pais acabam, então, normalmente detectando facilmente, né? Doutor, uma doença que até então a gente já não se preocupava mais tanto com ela, mas ela voltou a ser tema de debates e conversas, é o sarampo. O que aconteceu que a gente está voltando com essa doença? Perfeito. Então, o sarampo, ele é uma doença viral, né? Que ele acaba, então, tendo uma proteção através da vacina, né? A vacina contra o sarampo ela é feita normalmente a partir do primeiro ano, ela faz parte da vacina da tríplice viral, né? Com um reforço a partir então dos 15 meses. Então, com um ano, primeira dose e 15 meses posteriormente. Muito provavelmente em relação a esse tempo de pandemia, muitas famílias acabaram deixando de levar suas crianças na rede pública ou particular para completar o calendário vacinal, e essas doenças que muito tempo estavam erradicadas acabaram novamente aparecendo no nosso dia a dia, né? Agora também existe uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria que as crianças devem fazer um reforço a partir dos 6 meses, né? Até 5 anos incompletos. Então, habitualmente essa vacina do sarampo ela faz parte da tríplice viral com 1 e com 15 meses, e a partir dessa volta, desses novos casos que a gente está observando, né? Então, existe essa normativa, essa orientação de fazer um reforço dos 6 meses até os 5 anos de idade em qualquer criança, né? O sarampo só se manifesta nessa idade? Nessa mais faixa comum, etária? é mais comum, né? É uma doença da infância, como a gente normalmente... É uma doença exantemática, então provocam lesões de pele, né? Geralmente a criança tem um quadro febril associado, né? Mas as crianças que têm um calendário vacinal adequado, normalmente a gente acaba não observando, né, o surgimento dessas doenças, né? Cachumba, ela ainda acontece com frequência ou são casos esporádicos? Cachumba, felizmente, também a gente acaba não vendo mais justamente pela questão da vacinação, né? Outra coisa também em relação à questão da vacina, né, em relação à vacina da gripe, né, então é um momento também que a gente está, é uma vacina que é feita anualmente, né, não apenas nos adultos, né, então na faixa etária pediátrica também a gente tem a orientação de fazer a vacina da gripe, principalmente em crianças que frequentam a escola, né, então a escola, como a gente já falou anteriormente, é um local propício, né, para desenvolver quadros de infecções. E a vacina da gripe, ela é feita também da mesma forma a partir do 6º mês de idade da criança, né? A primeira dose ela é feita de forma fracionada, faz a dose, 30 dias após faz a outra metade, né? E após o outro ano subsequentes, uma dose anual, como nas faixas etárias mais adultas, né? Ou mais normais, assim, né? Sim. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta falando de saúde. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada R$100 ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de R$500. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed.
É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando sobre as doenças respiratórias que acabam afetando as crianças nesta época do ano. Então, se você tem uma criança em casa, não basta apenas agasalhar. Alguns outros cuidados são necessários para que ela tenha saúde. Doutor, nós estávamos falando sobre as vacinas. Ano passado foi estipulado no calendário vacinal a vacina da Covid também para uma faixa etária de crianças. Esse ano, teremos que continuar vacinando essas crianças contra a Covid-19? Como é que vai funcionar? Boa pergunta também, Sandra. A vacina, então, contra a Covid-19, ela está liberada a partir dos 5 anos de idade. Sim. Até os 11 anos, né? Todas as sociedades brasileiras de pediatria, sociedade de infectologia, de imunizações, elas preconizam, então, a realização dessa vacina, né? A gente observou, né, claramente, não só na faixa etária pediátrica, mas mais precisamente na faixa etária adulta, que a pandemia ela teve o seu controle através dos cuidados, obviamente, mas também através da vacinação. Então, obviamente que existem muitas dúvidas, né, em relação à vacina, os pais muitas vezes questionam no consultório, né, mas a orientação que a gente tem como indicação é de realmente fazer a vacina nas crianças, né. No caso da vacina da gripe, todo ano ela muda a cepa. O que muda de um ano para o outro? Como é que a gente entende isso? Geralmente são estudos que são feitos, né, em relação ao ano anterior, né, quais as cepas mais prevalentes que ocasionaram as gripes mais comuns no ano anterior. Se faz então um estudo, né, em relação a essas cepas que foram mais prevalentes e se faz a vacina então baseados nesses dados ano após ano. Cada ano então tem essa avaliação, então cada ano a vacina realmente é diferente do ano anterior, na sua maioria das vezes, né? Correto. Na escolinha também a gente escuta muito falar da tal das viroses. Existe até uma mão, pé, boca, que é bastante comum. Isso aí. Também tem que ter alguns cuidados. O que a gente faz? Porque a higienização é naquilo que a gente falou, né? Exatamente isso. A doença mão, pé, boca também, ela se engloba, então ela faz parte também dessas doenças infecciosas, né? É uma doença viral, da mesma forma, né? Ela é uma doença autorresolutiva, então normalmente a gente não precisa fazer uso de medicação antibiótica, né? É uma doença que cursa então com um quadro de febre por 2, 3, 5 dias e após o surgimento dessas lesões, né? Essas lesões se distribuem normalmente nessas localizações pelo qual a doença tem seu nome, sim, mão, pé, boca. Geralmente essas lesões, quando elas se fazem parte de cavidades mucosas, por exemplo, a boca, elas provocam muita dor, muito desconforto, a criança normalmente acaba se alimentando menos, né? Então, o tratamento, basicamente, ele é sintomático, né? Então, a gente sempre orienta a medicação para dor, medicação para febre, ingesta de bastante líquido, né? Líquidos frios, principalmente, né? E são raras exceções, por exemplo, que vai precisar fazer uso de algum antibiótico, se porventura ocasionar alguma infecção secundária na pele, pela roçadura, né? Que às vezes pode ter algum prurido local também. E uma observação que eu atendia faz muito tempo no consultório, uma família, né? E o pai, ele informou que passou pela doença mão, pé, boca. Então é uma doença que é mais comum na infância, mas qualquer ser humano pode adquiri-la. Uma outra doença que a gente tem escutado falar muito é a meningite. Por que esses casos eles têm aumentado ou de repente eles têm surgido novamente? Sem dúvida, em relação à vacinação também da mesma forma, né? É uma doença então ocasionada pelo meningococo. Esse meningococo então ele faz parte do calendário vacinal que a criança recebe a partir dos 3, 5 meses e depois um reforço com 1 ano, né? A meningite é uma doença muito grave, né, que ela ataca o sistema nervoso central e depende muito, né, da terapêutica, enfim, da resposta do paciente, mas em algumas situações, dependendo da imunidade do paciente, pode ter um desfecho muito desfavorável, inclusive com o óbito, né? Sem contar nas sequelas neurológicas, enfim. Pois diversas, existem 2 tipos de meningite? A meningite, na verdade, ela representa uma infecção do sistema nervoso central, né?
o agente causador pode ser tanto vírus, pode ser uma bactéria, né, que aí a gente acaba prevenindo através da vacina, pode ser um fungo, né, então pode ser várias origens, né, mas o que nós temos disponíveis hoje em dia, né, é a meningite contra o meningococo, né, que é através da vacina, né, da vacina ACWY, o meningo B também, que a gente acaba proporcionando através da vacina na rede particular, né? Mas a origem pode ser qualquer fungo, bactéria, vírus, né? Então a origem é uma infecção do sistema nervoso central, mas a origem pode ser qualquer uma desses patógenos, né? A gente está vivendo um momento também bastante delicado em relação à dengue. Crianças que se contaminam com o mosquito da dengue, de que forma é cuidado, é tratado essa criança? Em relação à dengue também é uma situação que a gente acaba vendo no nosso dia a dia também, né? Existem vários focos na cidade, né? Normalmente o quadro clínico cursa com uma febre muito alta, né? Muitas vezes até no alto da pandemia se ficava muito na dúvida, né? Porque poderia ser Covid, enfim, quadros gripais também em relação à gripe, né? E a criança muitas vezes apresentava apenas uma febre alta. A gente, na suspeita, fazia então a coleta de exames, né? Sim. E aí, se fazendo o diagnóstico, o tratamento também da mesma forma, ele é muitas vezes internação hospitalar para fazer uma boa hidratação, né? Manter um controle de temperatura, né? Mas é uma situação assim que o cuidado então em relação ao cuidado do mosquito, enfim, a higienização das casas, né? Então tudo isso, um fator bem social, ele é bem importante também, né? De que forma o pai e a mãe conseguem identificar algumas doenças assim para evitar a ida ao pronto-socorro? Porque o pronto-socorro tem sido cada vez mais utilizado nos finais de semana e à noite e muitas vezes algumas doenças elas podem ser resolvidas em casa. De que forma os pais fazem essa triagem? Então, assim, como eu comentei anteriormente, né, situações que a criança acaba não se alimentando direito, acaba vomitando muitas vezes, uma febre alta que não baixa com a medicação antitérmica, né, a criança extremamente prostrada, né, são situações assim que a gente sempre orienta uma avaliação médica, né. Se é um final de semana, por exemplo, a gente não tem outra opção além de levar para consultar no plantão, né? Normalmente quando inicia com um quadro febril, uma febre que acaba sendo controlada pela medicação, a criança continua se alimentando de forma adequada, a criança se encontra ativa, são situações assim que podem esperar, muitas vezes até para fazer avaliação com o seu pediatra, né? Então são situações que a gente até orienta a evitar de procurar o pronto atendimento, porque são situações que são amplamente contornáveis, né? E passíveis de observação. Pois é, doutora, algumas doenças, claro, a gente pode ter essa observação, esse olhar um pouquinho mais clínico diante da criança. Mas quando ela começa com aqueles quadros, nariz escorrendo, dificuldade respiratória, pode ser um início de uma pneumonia? Como é que um pai e uma mãe identificam quando é um caso mais grave, como uma pneumonia, para buscar o socorro? Muito bem. Geralmente, né, quando for uma criança maior, muitas vezes essa criança maior ela vai informar algumas situações, sim, né? Ela vai estar com uma dificuldade para respirar, ela vai estar com uma tosse produtiva, ela vai estar com uma temperatura mais elevada, o antitérmico já não está fazendo efeito. Muitas vezes, né, na criança pequena isso é muito difícil realmente, né? Normalmente, então, o quadro respiratório pode começar com um quadro de secreção nasal, um quadro de inapetência alimentar, né? E se a criança acaba ficando mais hipoativa, os pais acabam detectando assim que alguma coisa não está bem naquele momento, né? E aí a frequência respiratória aumentando, a criança com esforço respiratório, então muitas vezes se faz necessário sim a internação, a avaliação, a gente muitas vezes precisa usar recursos de exames laboratoriais, exames de imagem, um raio-x, né, se comprovando então a comprovação então dessa alteração pulmonar, dessa pneumonia, a gente muitas vezes tem que internar e fazer um antibiótico, inclusive endovenoso, né. Quando começa essas dificuldades respiratórias e pulmonares com mais frequência, pode ser que a criança esteja desenvolvendo a asma? Sim, às vezes, né, a gente sempre avalia então um cenário mais amplo, né, se a criança tem história familiar de quadros respiratórios, de asma, de bronquiolites, né, rinites alérgicas, né, se o ambiente, ele tem um ambiente da casa ali que tem muita poeira, se tem alguém da família que
que fuma, enfim, que é tabagista, né? Tudo isso, às vezes, a criança ela acaba tendo recorrências desses quadros respiratórios, né? Dificuldade para respirar, quadros de broncoespasmos, né? Que popularmente a gente chama de chiado, né? Os sibilos no peito, enfim, né? Então, tudo isso, às vezes, é um indicativo, sim, de um quadro respiratório mais importante, assim, que merece um tratamento profilático, enfim, um acompanhamento mais seguido, né? Hoje a asma tem cura ou é uma consequência que é para a vida toda? A asma, na verdade, é uma doença que não tem cura, né? Ela é uma doença que tem controle, né? Sim. Então, a asma é uma doença alérgica, né? A pessoa tem essa alergia, mas hoje em dia com os tratamentos, né, com os controles ambientais, a pessoa praticamente tem uma vida saudável, uma vida normal, né, usando as medicações profiláticas, evitando situações do meio ambiente, evitar o tabagismo, né, manter um controle de peso adequado. Então tudo isso é uma doença que não tem cura, mas a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa, fazendo um tratamento certo e evitando situações assim que são fáceis no nosso dia a dia. Uma situação bastante importante que todo ano, inclusive, surgem campanhas para falar sobre isso, é a importância do aleitamento materno. A criança ela é muito mais saudável quando mama no peito? Isso é uma história ou isso é uma realidade? Tu sabe que o leite materno, a gente sempre fala que é a primeira vacina que a criança recebe depois do nascimento, né? Sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno, ele é extremamente adequado para o bebê, para o recém-nascido, né? Existem vários anticorpos, proteínas, vitaminas, né? Amplamente feitos para o recém-nascido. Então, com certeza, existem comprovadamente já estudos, né, que exemplificam diminuições de quadros de infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, infecções de diversas naturezas, né, naquela criança que mama no peito, né? Benefícios diversos. Então, sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno a gente sempre preconiza. Existem algumas situações, por exemplo, que a mãe acaba realmente não tendo leite suficiente, ou outras situações por questões de saúde mesmo, que acaba sendo necessário fazer uso do complemento, né? Mas o leite materno, sem dúvida nenhuma, a gente sempre preconiza como o principal alimento para a criança, né, para o bebê, e ele é exclusivo até o 6º mês de idade da criança, né? Pois é, doutor, nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite. Até que idade uma criança deve continuar tomando leite? O leite é saudável realmente para a gente dar para os filhos em casa? Sim, ele é saudável, né? Então, na primeira infância ali, o leite materno ele é exclusivo até o 6º mês. Após o 6º mês, a gente inicia com a alimentação complementar para a criança, né? E até quando que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o leite materno? Até os 2 anos. Então, até os 2 anos, ele tem benefícios todos já inúmeros já estabelecidos, né? E depois, após ali os 2 anos que a criança já começa a ingerir leite e derivados, ele tem benefício com certeza em relação à formação óssea, a questão do cálcio, né? Sim. Então ele tem benefício sim, mas a gente sempre preconiza o leite materno até o momento que ele está disponível, né? É verdade, mas às vezes é difícil a mãe cortar esse elo com a criança, né? Algumas têm um pouco de dificuldade. Isso. Às vezes, além de todos os benefícios, né, comprovados, tem essa questão do conforto, a questão do vínculo, né, principalmente do vínculo mãe-bebê, que ele é muito importante, né, e acaba se estabelecendo cada vez mais, né, essa questão então da amamentação, e muitas vezes a criança ali chega já perto dos 2 anos, ou até passando dos 2 anos, que muitas vezes já não tem mais um benefício, né, em relação à parte nutricional, mas é a questão do vínculo, né, que muitas vezes a criança acaba mantendo então por mais que 2 anos, mas essa questão afetiva em relação às mães que a gente observa assim, e é saudável com certeza. Com certeza. O que dizer para as mães que estão nos assistindo para esse início de gestação referente às doenças respiratórias? Então assim, a gente sempre, da medida do possível, né, evitar aglomerações, né, então principalmente uma das orientações que eu sempre acabo passando para as mamães que estão recebendo alta do hospital após o nascimento, né? Então a visita, né, ela é importante, ela vai ser necessária dos familiares para conhecer o bebezinho que está chegando em casa, né? Mas sempre evitar visitas de pessoas que não têm um vínculo muito próximo, né? E principalmente pessoas que estejam com algum quadro respiratório, né? Então questões respiratórias ou qualquer outro tipo de quadro de infecção, enfim, não ir visitar essas famílias, né, que estejam com um bebezinho logo chegando em casa, né, e de preferência sempre, a gente ainda está vivendo um momento de pandemia, sempre de máscara quem for pegar o bebezinho, né,
E cuidados assim de higienização das mãos, né, aglomerações desnecessárias, também tudo isso a gente vê como muito importante assim, em relação a esse período que nós estamos entrando agora no inverno. Né? E aquela criança que tem dificuldade de segurar a meia no pé, como é que a gente faz? É difícil, né? Então é importante sempre manter um calçado, né, um agasalho bem adequado também, porque tudo isso acaba então sendo importante assim em relação à prevenção de quadros respiratórios, até muitas vezes quadros alérgicos, né? Então verdade. Isso é bem importante. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV para a gente falar um pouquinho desse assunto que as mamães sempre estão atentas, né? E que é importante estar de olho em algumas coisinhas básicas para manter a saúde das crianças. Sem dúvida, Sandra, muito obrigado pelo convite, uma conversa muito legal assim, e sempre à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Santa Mônica Imagem disponibiliza um mais novo equipamento e com uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy 128 canais, com até 68% menos de radiação, demonstra resultados com excelência. Composição de cálculos urinários, depósitos de ácido úrico em gota, próteses e metais. Com o mais novo estudo cardíaco e vascular também agora ao seu alcance. Venha conhecer o serviço de imagem Santa Mônica, comprometida com você. Relaxa, mãe, você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.